Por que você acordou? Por que acordou, hã? Deixa eu te ajeitar, peraí. Assim... Isso mesmo. Está bem? Onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Onde você estava? Já são 3 da manhã. O bebê acordou. O quê? Não posso sair e tomar um pouco de ar fresco? Preciso pedir sua permissão ou devo ficar presa o dia inteiro? Bom, não às 3 horas da manhã. E quando? Você trabalha e ele grita o dia todo. Não sei por que eu dei a luz. Odeio ele. Cala a boca. Vamos. Me bate. Bate, vai. Bom dia. Bom dia. Tem algum analgésico? Minha cabeça tá me matando. Obrigado. Tá chateada com alguma coisa? Tá tudo bem, vamos tomar café. Não tenho vontade. Vamos cancelar a aula de hoje. Eu não tô me sentindo bem. Tudo bem. E amanhã? E depois de amanhã também. Porque não gosto que mentam pra mim, Eugênio. Tá falando sobre a conversa de ontem, né? Desculpa, eu também tô confuso. Eu não entendo. Eu só preciso processar tudo isso. Então faça isso, só que sem mim. Eu já tolerei demais. E ontem as ilusões acabaram, então é melhor você ir embora. Olá. Oi. Pra onde você foi tão cedo? Eu levei a Nina pra escola e eu não quis te acordar. Muito obrigada. Tá tudo Ontem bem? eu trabalhei tanto que eu fiquei exausta. Quais os seus planos pra hoje? Vou tomar o café e deixar o meu trabalho. Como você vai viver? Eu sou artista e designer e vou tentar trabalhar na minha área. Você me aguenta mais um pouquinho? Mas é claro. E sobre parar de fumar, isso é o certo. Eu também tô pensando nisso. Pare de destruir a sua saúde. Eu vou pro banho. Marina, de onde vem o seu médico? Tanto dinheiro pra um designer e reforma. Ele disse que vendeu com sucesso uma boneca rara de coleção. Parece que ele venderia um rim só pra te ver mais uma vez. O quê? Bom, ele é cirurgião. Pra ele é muito fácil fazer isso. Corta e costura, é fácil. Eu fico feliz em te ver assim. Eu também. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Bom dia. Estão esperando por você. Quem? Ainda não solicitei? O Sr. Bulat. Quanto tempo faz que a gente não se vê, hein? A última vez foi em um funeral. Eu acho que sim. Não pensei que você iria entrar em guerra comigo. Posso esmagar você e sua empresa. Será declarada falência e iremos ao tribunal. Você vendeu apartamentos do edifício que construiria no meu terreno para os acionistas. Você é uma fraude. Está se vingando pelo divórcio com a Marina? Você roubou a empresa que o pai dela criou.
Mas a própria Marina não queria... Se fosse minha filha, você já estaria morto. Agora escute. Encontre a Marina e devolva tudo o que você roubou dela. Então talvez eu possa salvar a sua pele. Essa é sua única chance, entendeu? Sim. Você tem 1 semana e nada mais. Mas eu não sei onde encontrá-la. 1 semana. Tem alguém? Meu Deus, Marina! Ainda bem que você Oi. chegou. Você não chegava, não vinha. Achei que tinha acontecido algo. Bom, algo acontece com todos, não é? Sim, certo, é. Bem, e as bonecas? Eu não costuro mais. Não tenho mais ateliê. Bom, o ateliê não é problema. Eu vou organizar pra você. Você deveria costurar, você é uma mestre. Eu vou pensar nisso. Mas pensar em quê? Eu tenho espaço enorme lá. Vamos organizar uma aula amanhã. Vamos chamar as meninas, ensinar a costurar. Lembra como você amava quando era criança? Você me convenceu. Estava esperando Oi. você. Me desculpe, eu esqueci de ligar. Tudo bem. Só decidi te trazer um pequeno presente. Pequeno? Você roubou uma loja de artesanato. É quase isso. Sabe, eu pensei que você precisa voltar a costurar. Vai te fazer muito bem. Você imagina a coincidência? Eu tô caminhando hoje e vejo esse dia ensolarado. E de repente, depois de muito tempo, eu tive vontade de esquecer todas as coisas ruins que me aconteceram. E voltar a costurar minhas bonecas, fazer desenhos, escutar músicas e viver. Eu fico muito feliz. Que cor bonita você escolheu. Adoro o azul. Já tá fazendo a segunda? Que rápida. Pequenos detalhes. Muito bonito. Vai ficar bom. Sim, Lembra daquele anjo que a minha mãe me deu de presente de aniversário? é claro que eu lembro. Olha, eu fiz uma amiguinha pra ele. É um presente pra você. Nossa, Nina. Obrigada. Você é o meu anjo e esse é um presente muito valioso. Oi, Olá. eu vou levar a Nina primeiro, tá bom? Sim, eu já tudo bem. volto. Vem, vamos, rápido. Marina? O que ele tá fazendo aqui? É seu ex? Eu não sei como ele me encontrou. Marina, nós temos que conversar. Não percebeu que ela não quer falar contigo?
E você é advogado dela, é? Resolveremos sem você. Ah, meu Deus! Deixa o que ela em tá paz. fazendo? Alexander, não! Por favor. Eu acho que agora vai me deixar em paz. Entre no carro. Você passará a noite comigo. Não vou te incomodar. Tenho plantão à noite. Entre. E aqui estamos. Sinta-se em casa. Eu vou trabalhar. Quando você volta? Em 12 horas. Durma um pouco. Eu já vou. Descanse. Alô? Alô? Olá, Kostya, tudo bem? Você pode me cobrir hoje à noite? É uma emergência. É sério. Sabe que eu não te decepciono, né? Legal. Eu sabia que podia contar com você. Desculpa, te acordei? Já voltou? Sim, eu combinei com um amigo para me substituir. Por quê? Achei que não seria legal deixar você aqui sozinha. Bom, veja, eu me sinto atraído por você. Eu me sinto como uma criança. Eu penso em você o tempo todo. E nenhuma força pode me afastar de você. Então Tchau, é isso. Eugênio. Até Falou. mais. Tchau. Até a próxima. Ô, Eugênio. Cara, você quer que eu Não, te não vou leve? pra longe daqui, não. Beleza, falou. Até mais. Alô? Eugênio, sou eu. Você pode vir? Não, Alice, já tá tarde. Eugênio, queria te dizer... Você estava certo. Não preciso dele. Me dá nojo. Preciso muito ver você. Sinto muito a sua falta todos os dias. Se você me pedir, eu vou para qualquer lugar. E pra onde iria, Alicia? Com quem ia deixar o garoto? Ele tá com a babá e tá muito bem com ela. Por favor. Preciso de um lugar para passar a noite hoje. Não consigo mais dormir na mesma cama que ele. Me desculpa, Alicia, mas não. Por quê? Eu não te amo mais. Sinto muito. Olá, já acordou? Meu Deus. Obrigada. Ai, que delicioso. Coma enquanto está quente. Obrigada. Obrigada. Eu vou para casa hoje. Eu preciso pegar algumas coisas. Podemos fazer isso juntos à noite. Prefiro ir sozinha. Não se preocupe, ele não estará sentado na porta me esperando. Tudo bem, então. E qualquer coisa,
Me liga Tá imediatamente. bom. Tchau. Obrigada. Marina, O que você quer de mim? eu só quero conversar com você. Não quero conversar. Quero te devolver a sua empresa. Alexander, não entende? Eu não quero a empresa. Eu não quero nada relacionado a você. Eu apaguei todo o nosso passado. Os 15 anos que estivemos juntos. Pois é, pra você ver. Exceto os dias no hospital psiquiátrico. Eu sinto muito, mas a culpa foi sua. O que tá falando? Pensa, Alexander. Sua esposa me deu um sedativo forte pra eu beber. E enquanto eu estava inconsciente, ela e a amiga organizaram aquele ataque. E depois subornaram o médico, que alterou todos os exames. E eu não danifiquei o quarto do bebê, porque naquele momento eu tava com o detetive. E obrigada por não abrir um caso criminal contra a sua esposa. Não acredito em você. Eu não me importo. Quando você me mandou pro hospital psiquiátrico, eu tava grávida. Eu tava grávida de um filho seu. E eu o perdi. Isso é algo que eu nunca vou te perdoar. Nunca. Eu odeio você. Não. Marina, o que aconteceu? Pra onde você foi ontem à noite? Você não acredita. Meu ex-marido apareceu e ele quer devolver a empresa. Mas isso é incrível. Aceite e depois a gente comemora. Eu não quero. Eu não preciso. Por que diz isso? Essa empresa é do seu pai e ele deixou ela pra você, certo? Então aceite, isso é o justo. E depois você faz o que quiser com ela. Pode até me dar, eu não vou recusar. Eugênio, oi. Que bom que você veio. Entra. Oi? O que aconteceu? O meu cano tá vazando e os vizinhos reclamando que eu inundei tudo. E estão me exigindo dinheiro, mas eu não tenho. Calma, não se preocupa tanto. Eu vou dar um jeito. Vou ver o que tá acontecendo. Você tem ferramentas? Sim, tenho, embaixo da pia. Ah, perfeito, então. Isso é pra Obrigada. você. Entra. E eu não sou só músico. Vamos dar uma olhada. Tá. Alicia! Alicia! Isso é verdade. Você organizou tudo pra mandar a Marina pra um hospital psiquiátrico. Do que tá falando? Já ouvi besteiras suficientes da sua esposa. É melhor você me dizer a verdade. Por que você fez isso? Porque você achou que eu ficaria com você? Era verdade? Sim, eu fiz. Queria que você fosse meu, para que tivéssemos um lar, uma família, mas descobri que você não passa de um fracassado. Cala essa boca! Porque eu não sei o que eu faria com você. O que vai fazer comigo? Agora estamos quites, temos um filho. Você queria tanto, e ele é tão parecido com a sua família que dá vontade de vomitar. Marina, onde você tá? Me fala o endereço. Por quê? Preciso conversar. Se você não me disser, vou machucar o bebê, eu juro. Você não precisa fazer nada, eu te falo. Edifício Lovoski, apartamento 25. Ah. Isso. Tô quase lá. Pronto. Resolvido. Obrigada. Por que você está aqui? Eu proibi você de vir. E eu decidi que ninguém vai me proibir de nada. Você é muito ousado. Ah, é? E hoje você vai no cinema comigo. Quem disse que eu quero ir com você? Eu que tô dizendo.
Você realmente queria um filho? Toma, eu te dou. Você enlouqueceu? O que tá fazendo? Cadê o Alexander? Não faço ideia. Alicia, espera. Não consigo te ver. Você arruinou minha vida. É o bebê do seu marido. Faça o que quiser com ele. Se não quiser, leva pro orfanato. O que tá fazendo? Sim. E agora? Você está em apuros. O que a gente vai fazer com ele? O que a gente faz? Vai até uma loja e compra fórmula para bebês. Eu vou ligar pro Eugênio pra ele encontrar o pai dele. Eu tô começando a ficar preocupada. Calma, neném. Então, só deixa eu retornar da loja e então decidimos, ok? Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai encontrar o seu pai e vai ficar tudo bem, tá bom? Oi, neném. Onde está o meu filho? Cadê o meu me filho? solta. Calma, eu entreguei pra sua ex pra ter uma boa vida. Agora você vem comigo e vamos buscar ele. Entra aí. Me deixa sair. Senta aí. Quem você pensa que é pra ter dado meu filho? Seu filho? Agora eu te digo, ele não é seu. De quem é? Ele se parece comigo, eu não tenho dúvidas. É mesmo? Você pensa muito em si mesmo. Deveria olhar pro Eugênio. Enquanto você estava passeando, agradando sua esposa, eu estava dormindo com ele. Eugênio, ele tá vivo? Tá na sala de cirurgia. Me diz o que aconteceu. Eu não sei. Disseram que ele perdeu o controle e bateu em um caminhão. Meu Deus. Alicia está morta. Morreu? Graças a Deus, o garoto não estava no carro. Olha, eu sei que não é o melhor momento, mas... o garoto pode ser o meu filho. O que tá falando? Alicia e eu estávamos juntos. E, na época, eu não sabia da relação dela com o meu pai. O quê? A operação foi bem sucedida, mas ele ainda está dormindo. Por favor, eu posso ficar com ele? O que você é do paciente? Eu sou a esposa. E ele é o filho. Tudo bem. Vou organizar para que você possa vê-lo. Obrigada. Não precisa ficar aqui o dia todo. Temos boas enfermeiras. Especialmente depois do que ele te fez. Eu sei, mas não vamos falar sobre isso agora. Tá, tudo bem. Eu entendo. Vai descansar, eu fico com ele. Não tô cansado. Tá tudo bem. Pequenininho.
Chegou o resultado do teste de DNA. Pode ver se quiser. E como vai explicar isso pro seu pai? De jeito nenhum. Ele é meu filho. Então eu vou criá-lo. Eu sei que isso não é o relacionamento ideal, mas... me responda uma pergunta. E eu vou aceitar qualquer resposta que tiver. Então pergunte. Ficaria comigo na alegria e na tristeza? Se você prometer não abandonar a música. Eu prometo. Eu te amo. Como está o bebê? Tá tudo bem. O Eugênio tá cuidando dele. Assim é como deve ser. Eu contei tudo à família da Alice e já levaram o corpo. Me sinto tão culpado. Tão culpado. O seu menino tá vindo. Alexander, chega. Bom, não é verdade? Mesmo que fosse, você não deveria se preocupar com isso agora. Que séria você é. Te desejo uma sim. boa vida. Eu te ajudo. Espera, Agora. eu faço Ainda não sozinho. pode se levantar. Não me trate como um inválido. Concordei com o médico-chefe para que emitam uma ordem que você vá para a reabilitação pelo menos por um mês. Vai precisar. Você é tão condescendente. Eu não preciso disso. Eu tenho alguém para cuidar de mim. Marina, você não vai me deixar, não é? Alexander. Já sabe. Sinto muito, eu não pude resistir. Foi inadequado e muito estúpido. É. Me perdoe. Eu já arruinei a sua vida uma vez. E a do Eugênio. Eu não sei como vou viver com isso. Mas eu vou tentar recomeçar. Contou pro Eugênio os resultados dos testes? Sim. Estou muito feliz por ele. Espero que ele vá morar com o filho na casa que nós construímos. Claro. Aquela era uma boa casa. Sim, era. E sempre será, tenho certeza disso. Nós a construímos para o amor e a felicidade, não é mesmo? Sim, sim. Vá até ele tá te esperando. E você? Eu vou tomar um pouco mais de ar. Vamos, vamos. Os homens não gostam de esperar. Essa é a prescrição que o médico deu pra você. E o que é isso? Pra que serve? Eu não tô entendendo. Diz quais são os medicamentos e como o senhor deve tomar, entendeu? Então, qualquer coisa, só me diga. Já terminou? E o que importa? Já fez sua escolha? Sim, eu fiz. O que é isso? Um bebê. Nosso. Eu tô grávida, meu amor.